Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nós vamos estudar hoje a lição número 9, que tem como título Herdeiros de Terras, Herdeiros de Promessas, Prisioneiros da Esperança. Você já herdou alguma coisa na sua vida? Terra, casa, algum tipo de bem? Né? O que significa isso para você? Como você se sente ao receber alguma herança ou como você se sentiu? Para nós introduzirmos a lição de hoje, nós gostaríamos de ler a Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, no versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: voltem para a fortaleza, prisioneiros da esperança. Hoje vos anuncio que vos restituirei tudo em dobro. Era momento do povo de Israel voltar, sair de Babilônia e voltar para a sua terra, voltar para as suas origens, voltar para o seu lugar, voltar para a sua herança. É interessante observar que as 12 tribos de Israel, conforme abordado no livro de Josué, grande parte do livro, entre os capítulos 13 e o capítulo 21, tratam sobre a distribuição de terras ou da terra de Canaã entre as diversas tribos de Israel. E nós já tivemos a oportunidade de estudar um pouco e ver um pouco dessa retórica, como ficou essa distribuição. E é importante destacar que entre as referências a lugares, povos e tribos, podemos ver uma terra que já era herança de Israel, mas que, ao mesmo tempo, eles ainda não possuíam plenamente. E é importante destacar o seguinte, que a morte de Jesus nos garante que já herdamos a terra que Adão e Eva perderam, o paraíso, o jardim do Éden. No entanto, ainda nós somos cativos da esperança de receber essa terra, de retornarmos para a nossa casa, de retornarmos para o nosso lar. De lá nunca nós deveríamos ter saído. Mas por causa do pecado do homem, o homem perdeu o acesso, foi expulso do jardim do Éden e, consequentemente, toda a humanidade não teve direito ao acesso. Mas nós somos herdeiros conforme a promessa. O que nós vamos estudar? Primeiro, a terra que foi perdida. Segundo, a terra que Deus dá. Terceiro, conquista da terra. Quarto, mantendo o presente. E quinto, a terra recuperada. E, meus queridos, vamos ao primeiro tópico da lição, a terra que foi perdida. Em Gênesis capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte, vem comigo na leitura. Então, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden para cultivar a terra de que fora feito. Deus designou Adão e Eva como soberanos deste mundo e os colocou no jardim do Éden. E os colocou ali no jardim do Éden para o quê? Para cuidar, para guardar e para prosperar. E o que aconteceu? Quando desobedeceram a Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden e, consequentemente, eles perderam o controle da terra. Mas Deus havia elaborado um plano para que a humanidade pudesse recuperar a terra perdida. Em uma primeira fase, ele outorgou a Abraão, Isaque e Jacó um pequeno pedaço de terra chamado Canaã. E o que Deus queria é que Canaã se tornasse uma miniatura do Jardim do Éden perdido pelo homem, para que eles pudessem ter o privilégio de desfrutar de algo que eles nunca deveriam ter perdido pelo pecado de Adão e Eva. E assim, gradualmente, a posse se estenderia por toda a terra. À medida que o conhecimento de Deus alcançasse cada povo e nação, deveria ser uma experiência única para cada povo e nação, o exemplo daqueles que eram os representantes de Deus, os representantes, aqueles que receberam a herança, a promessa, eles tinham uma herança maior, uma herança melhor para ensinar as nações, para ensinar os povos. A desobediência de Israel causou uma profunda mudança nos planos iniciais estabelecidos por Deus à humanidade. Deus levantou das pedras os filhos de Abraão para herdarem as suas promessas. E nós sabemos, meus queridos, que o povo de Israel, no passado, como herdeiros,
né, como herdeiros, eles foram, aos poucos, perdendo esse direito estabelecido por Deus. E Deus ele foi enxertando outros que foram se agregando espiritualmente para fazerem parte do seu povo. E agora, no segundo tópico da lição, a terra que Deus dá. Em Salmo 24, versículo 1, nos diz o seguinte, a palavra de Deus: a terra e sua plenitude são de Jeová, o mundo e aqueles que neles habitam. E é importante nós destacarmos aqui, assim como Adão e Eva não fizeram nada para merecer a posse do jardim do Éden, Abraão e seus descendentes também não fizeram nada para merecer a terra prometida. A terra prometida e o jardim do Éden foi um presente de Deus para a humanidade. Deus deu a Adão e Eva esse presente. Deus deu a Abraão e seus descendentes também esse presente. E o que é que nós poderíamos dizer? Que podemos comparar esse presente a uma casa alugada. Embora Israel pudesse viver em Canaã, a terra ainda era propriedade de Deus. Nunca foi propriedade do homem. Deus deu para cuidar, para guardar, para fazer prosperar. O dono da casa é quem cuida da manutenção do telhado, das tubulações, e das paredes e de tudo mais que existe dentro de uma casa. Da mesma forma, Deus é quem providenciou a chuva, proveu as colheitas para que Israel, com confiança na terra que Deus, tivesse a confiança na terra que Deus lhe deu. Deus nos dá tudo, dá a terra e dá de tudo para a terra manter. Cabe ao homem cuidar de tudo que Deus deu como presente, como dádiva ao ser humano. E, meus queridos, assim como no Éden havia um aluguel a pagar, e o aluguel era a obediência, era realmente uma questão de relacionamento, amar a Deus e desfrutar de suas bênçãos. A obediência era a única coisa que Deus ele exigia do ser humano. Se você lembra o que Deus disse a Adão e Eva, não é, que eles haveriam de cuidar e guardar do jardim, cuidem de tudo, vocês têm direito a tudo. Não é? Vocês podem tocar em tudo, mas da árvore da ciência do bem e do mal, vocês não podem tocar, porque no dia que vocês delas tocarem, certamente vocês morrerão. Então, Deus ele pediu apenas, ele deu uma prova de obediência, e pediu o homem a obediência, para que o homem pudesse desfrutar do bom da terra que Deus tinha para lhes conceder. E o que é que nós poderíamos dizer? Ontem, como hoje, ainda é uma questão de fé, nós obedecemos a Deus, confiarmos inteiramente em Deus e nas promessas que Ele nos deu. O próximo tópico da lição é conquistar a terra. Em Josué, capítulo 13, versículo 7, diz: portanto, agora dividida está a terra, como herança para as 9 tribos e para a meia tribo de Manassés. Notai bem, quando Josué já era velho, Deus ordenou-lhes que dividisse a terra entre os filhos de Israel, inclusive os territórios ainda não conquistados, porque isso era uma promessa de Deus. Deus ele nos concede, Deus ele vai nos fazer tomar posse. Basta a gente obedecer e Deus ele derrama. A Bíblia diz que Deus derrama bênção sem medida. A terra era deles, mas ainda eu tenho que fazer um esforço para poder possuí-la. Deus não age independentemente do homem. Tem a parte de Deus, mas existe a parte também do ser humano. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Embora lutassem pela vitória, o sucesso não era mérito deles, mas o sucesso era mérito de Deus. Como Israel, não podemos fazer nada para obter a salvação e herdar as promessas. Mas, se eles lutaram, o que devemos nós fazer hoje? Nós devemos fazer hoje é obedecer, confiar no poder de Deus e fazer a nossa parte. Uma vez que o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, uma vez salvos, Deus ele pede duas coisas a nós que somos herdeiros. Primeiro, obediência e segundo, gratidão. Né? Duas coisas raras hoje, né? A obediência e gratidão. As pessoas hoje insistem em não serem obedientes e a ingratidão ela reina no mundo. O próximo tópico da lição, guarde o presente. Levítico 25, versículo 23 diz: a terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha, porque vós sois estranhos, e estranhos sois para mim. Meus queridos, uma vez recebida a herança,
havia algumas regras especiais que regiam o uso da terra. O ano sabático e o ano do jubileu. Eram duas coisas importantes. O ano sabático, uma exceção em grande escala do sábado, permitiu que a terra descansasse. O não cumprimento desta lei foi uma das razões do exílio. Então, veja bem, eles deveriam cultivar e trabalhar a terra durante 6 anos. E no 7º ano, a terra deveria estar em descanso. Não deveriam trabalhar? Não, tem outras coisas a fazer. E há duas coisas que são importantes. Confiar em Deus, tá certo? Confiar em Deus, nós vimos há pouco, confiar em Deus e ser grato a Deus. Né? Quando nós confiamos em Deus, somos gratos a Deus, fazemos a vontade dele, não se preocupe. Né? Então, o ano sabático, eles trabalhavam 6 anos, e o 7º ano eles não plantavam, para a terra ter descanso. Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus de ordem, Deus é o Deus do ecossistema, é o Deus do equilíbrio ecológico, é o Deus que quer ensinar o ser humano a confiar nele, é um Deus que pede a nossa parte obediência, pede da nossa parte também gratidão. Outra coisa importante, agora nós temos esse ano sabático, era uma extensão em grande escala do sábado, que permitiu que a terra ela descansasse. O não cumprimento desta lei foi uma das razões pelas quais o povo ele foi para o exílio. E, meus queridos, o ano do jubileu, entendendo o que era o ano sabático, o ano do jubileu era o 50º ano, né? Ele se completar 7 mais 7, 49, e no 50º ano, que era o ano do jubileu, implicou em devoluções de terra aos proprietários originais, evitando desigualdades sociais, né, para que não houvesse pessoas que tivessem mais posse do que outras. Em essência, este é o principal objetivo do Evangelho, apagar a distinção entre ricos e pobres, empresários e empregados, privilegiados e desfavorecidos, colocando em pé todos em igualdade, reconhecendo nossa total necessidade de dependência da graça de Deus. A Bíblia diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Lembre-se, obediência e gratidão devem permear a nossa vida, a nossa história, a nossa existência. Então, tanto o ano sabático como o ano do jubileu era um exemplo claro e inequívoco dessa questão. O último tópico da lição, a terra recuperada. Ezequiel, capítulo 37, versículo 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitarão seus pais. Nelas habitarão seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Louvado seja Deus. Ezequiel 37, versículo 25. Amados, você que está aí nos assistindo, por causa da desobediência, Israel foi arrancado de sua terra e foi lançado em Babilônia, uma terra estranha, uma terra de perseguição, uma terra de idolatria, uma terra que se vivia e se respirava tudo para além de Deus, por causa da desobediência, da ingratidão. O povo perdeu o direito à terra que Deus deu para que essa terra fosse uma bênção para a vida deles. Mas é importante registrar que Deus não abandonou eles. Deus não abandona ninguém. Deus prometeu trazê-los de volta, dar-lhes a terra para sempre e colocar o rei Davi sobre eles. Mas o descendente do rei Davi sobre eles. Mas Israel não possuía aquela terra para sempre. Davi havia morrido muito tempo já. O que então significaria essa profecia? Que aqui é anunciado que o verdadeiro rei haveria de vir para reinar eternamente. E quem é aquele que viria muito mais forte do que Davi, do que qualquer rei de Israel, mas vinha da descendência de Davi? Aqui é anunciado Jesus, aquele que com seu sangue nos assegura a herança eterna. Nós somos passageiros desse mundo, nós estamos aqui para cuidar do que Deus ele nos concedeu. Cuide da sua casa, cuide das bênçãos que Deus está te dando, porque tudo aqui será passageiro, porque em breve, muito em breve, Jesus voltará a reinar, ele vai vir do céu com poder e grande glória, e depois do milênio,
é importante registrar, a Bíblia diz que vem um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele nos assegura uma herança eterna. Ele é o cumprimento de todas as promessas. Nele recebemos bênção agora e no futuro, e a herança prometida. A Bíblia diz que os justos herdarão a terra. Eu gostaria, aqui vou pegar a minha Bíblia, de fazer uma leitura para você desse texto aqui de Pedro, da Epístola de Pedro, um texto bem importante para que nós possamos compreender essa questão no capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, assim nos diz a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós. O Senhor prometeu e garantiu para mim e para você que nós somos herdeiros, conforme a promessa. Não perca a promessa que Deus te deu. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Seja fiel até a morte. Os filhos de Israel, eles perderam a herança, né? Muitos perderam a herança por causa da desobediência. E não é por causa da desobediência que eu e você haveremos de perder. Nós precisamos ser obedientes e gratos para que nós possamos recuperar aquilo que foi retirado de nós por causa do pecado. E seja bem-vindo. Você e eu, nós somos herdeiros. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua herança. Deus nos abençoe. Deus abençoe a você onde você está. E no livro Parábolas de Jesus, na página 231, diz o seguinte: por causa de sua desobediência a Deus, Adão e Eva perderam o Éden, e por causa do seu pecado, toda a terra foi amaldiçoada. Mas se o povo de Deus seguisse sua instrução, sua terra deveria ser restaurada a fertilidade e beleza. O próprio Deus lhe deu instruções sobre como cultivar o solo, e eles deveriam cooperar com ele em sua restauração. Lembra do ano sabático, fazendo aqui um paralelo? Assim, toda a terra, sob o domínio de Deus, se tornaria uma lição objetiva da verdade espiritual. Assim como em obediência às leis naturais de Deus, a terra deveria produzir seus tesouros. Assim também, em obediência às suas leis morais, o coração do povo deveria refletir os atributos do caráter de Deus. Herdeiro e herdeira de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe, que nós possamos guardar a verdade que nós temos, nós possamos aceitar a promessa que nos foi feita, para que nós sejamos dignos de sermos herdeiros do nosso Deus. Ele nos fez dignos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Basta a gente crer, confiar, obedecer e ser grato. Que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a direção do seu Santo Espírito, para que nós possamos trilhar o caminho, porque está bem pertinho de voltarmos para casa. Herdeiro e herdeira do Reino Celestial. Vamos aguardar mais um pouquinho, que a Bíblia diz, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir, e nesse momento convido você a fazermos uma oração. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, recapitulando essa lição, que as pessoas que acompanham essa lição sejam abençoadas, guardadas, que a vida delas, a família, a saúde, o trabalho, tudo seja guardado, guiado e protegido por tua mão divina. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe você onde você está, através do seu equipamento eletrônico, através das redes sociais. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Não esqueça de dar um like aí, compartilhar o canal. E se você não se inscreveu, se é a primeira vez, você se inscreva. E que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Pronto?